Olá, bom dia. Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar de leis trabalhistas, legislação trabalhista e proteção dos trabalhadores, aqui com a participação do advogado Paulo César Flamínio, advogado do Secor. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, como você está? Tudo ótimo? Tudo bem, muito obrigado por reservar aí um espacinho na sua agenda, que imagino que seja bastante tumultuada e bastante complicada, para vir aqui conversar com o comerciário, com a comerciária, a respeito desse tema que é tão importante para todos os trabalhadores. E aqui conosco também o nosso diretor, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gesto? Bom dia, companheiro Gesto. Bom dia, companheiro PC, né? Doutor PC, que veio hoje a brilhantar o nosso programa, né? É que nem o Jefferson falou, tirando um pouco uma folguinha da sua agenda, porque é uma agenda muito ampla, né? Para que venha trazer um pouco de informação para o nosso trabalhador. Bom dia, comerciário e comerciária. Mais uma vez, estamos aqui trazendo a informação em tempo recorde, né? Pois é, essa é uma informação importantíssima, Arruda, num momento em que o país atravessa uma situação complicada, começam a haver indicadores de aumento de desemprego, o trabalhador preocupado com os seus direitos, com a sua proteção dentro da empresa, né, doutor? Eu já vou começar aqui colocando uma pergunta que já está surgindo aí para o comerciário, para a comerciária e para os trabalhadores do Brasil todo. Lembrando a você que você pode participar, mandar sua contribuição, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, através do WhatsApp aqui da TV Osasco. O WhatsApp é o 9589-35075. 95893-5075. 95893-5075. Você também pode mandar sua mensagem através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br. Mas, doutor, neste momento em que o Brasil atravessa uma situação complicada economicamente, já se está falando em demissão em massa. O que é isso, a demissão em massa? Nós temos aqui que, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 100 mil comerciantes fecharam as portas em 2015. As lojas Marisa, C&A, Pão de Açúcar, Walmart, Ponto Frio, Casas Bahia são exemplos de empresas que tiveram que fechar lojas e demitir trabalhadores. Mas quando é que se configura a demissão em massa? Bom, a demissão em massa é um instituto que é sempre trazido à tona quando se existe uma situação anômala na economia, né, causada até por uma crise política que nós estamos atravessando. Os tribunais, eles regulamentam a situação e eles definiram que uma demissão em massa é um número de demissões que não é aquele usualmente praticado pela empresa. Então, não há como se definir, olha, se você demitir 10% do seu quadro, 5%, 20%, não, é um número assim, excessivo que não é aquele número naturalmente praticado pela empresa. Por exemplo, aqui em Osasco nós tivemos um caso já há muito tempo da Maxion, que demitiu centenas de trabalhadores de uma única vez. Nós tivemos o caso da Embraer, que foi emblemático, que demitiu 4.700 trabalhadores de uma única vez. Quer dizer, são situações anômalas em que se caracteriza a demissão em massa. E o trabalhador está assegurado de seus direitos, conforme diz a CLT, a Convenção Coletiva, numa demissão em massa? É automático, é a mesma coisa? Não, não é. A CLT não prevê a demissão em massa e muito menos as convenções coletivas tratam desse assunto, talvez até para que não possa esse tipo de demissão ser estimulado no futuro, em havendo em havendo um permissivo dentro da norma coletiva. Uhum. Mas o que a Justiça tem entendido é que não é possível que se faça demissão em massa sem a negociação com o sindicato. Tanto nós tivemos um precedente do Tribunal do Trabalho da 15ª Região, de Campinas, que determinou que todos os empregados fossem reintegrados quando houve um caso de demissão em massa. Para que, com a negociação e assistência sindical, se faça um processo de demissão mais transparente possível e que assegure aos trabalhadores uma gama mínima de direito, né? Normalmente são negociados, além dos direitos rescisórios nessas demissões em massa, a manutenção de um plano de saúde, de um plano odontológico, a inclusão do trabalhador num programa de recolocação profissional, a manutenção de um vale alimentação ou de um vale refeição, inclusive
mantendo o empregado com a possibilidade de retornar caso a situação da empresa se modifique, né, durante o tempo. Agora, o sindicato, no caso de haver uma demissão em massa que não foi conversada antes, que não foi negociada antes, ele pode, inclusive, entrar com ação contra a empresa para exigir isso. Exatamente. O sindicato, ele é atento a uma possível demissão em massa ou uma demissão em massa em curso, né, já efetivada, porque, de uma forma ou de outra, o sindicato, normalmente, ele sabe de todas as demissões que ocorrem, porque ele é o meio, o agente que vai fazer a homologação daquela rescisão, né? Normalmente, em 99% dos casos, é o sindicato da categoria que faz as rescisões. Ele já prevendo uma demissão em massa, ele vai agir, ele vai chamar a empresa para uma negociação, se a empresa se recusar, ele talvez peça a mediação do Ministério do Trabalho, se a empresa for recalcitrante, ele fatalmente vai à justiça para evitar que haja uma demissão nesse sentido. Agora, algumas empresas, justamente para reduzir esse impacto, né, no primeiro momento de uma demissão, um número maior do que o habitual, né, do dia a dia, da rotina da empresa, elas acabam optando por fazer o tal do PDV, né, que é o Programa de Demissão Voluntária. Não é uma alternativa menos traumática para... Olha, é interessante você colocar isso, porque o PDV, na verdade, ele tem uma certa diferença da demissão em massa. A demissão em massa, você tem como pressuposto quase absoluto uma situação de fraqueza econômica da empresa. A empresa passando por uma situação delicada, e ela é obrigada a demitir de forma assim quase que imediata e um número grande de trabalhadores. O PDV, às vezes, na maioria das vezes, ele significa um fechamento de uma filial ou um enxugamento de um quadro por um motivo qualquer, até por uma inovação tecnológica, ele necessita fechar um departamento, e a empresa não tem dificuldade financeira. Tanto é que no PDV ela cria condições econômicas para que o empregado possa aderir. Então, por exemplo, olha, é comum nas empresas que oferecem o PDV, ela dá um salário por ano trabalhado, por exemplo, a manutenção por um ano do plano de assistência médica, assistência odontológica e mais uma série de benefícios para o empregado que aderir ao plano, né? É um pouco diferente, assim, na prática nós temos notado que é isso, mas, na verdade, também é uma forma de demissão em massa. Assim, seria um gênero também dela, né? Uma espécie dela, né? Não um gênero, uma espécie. Agora, o senhor mencionou, de fato, né, quando eu fiz a primeira pergunta, a respeito da crise econômica motivada por uma crise política, né? E, de fato, acho que houve um travamento do país nesses últimos 2 anos, aí, principalmente no último de um ano para cá, em função da crise política. E acabou agravando a crise econômica, acentuando uma crise econômica que já dava sinais de estar por aí, principalmente lá fora. Agora, neste processo, em novembro de 2015, a presidente Dilma Rousseff criou um programa especial, um programa de proteção ao emprego, né, que prevê redução de jornada e algumas outras medidas para as empresas que estão em dificuldade financeira para conseguir manter os seus trabalhadores e atravessar esse período aí. Como é que funciona esse programa de proteção ao emprego? É interessante. Esse programa já existia, já havia uma previsão legal numa lei de 89, que era possível você reduzir salário por meio da redução da jornada de trabalho, proporcionalmente, né? Em linhas gerais, é esse o programa. Obviamente que a empresa, isso é precedido de uma negociação com os sindicatos, né? Isso precisa ser aprovado pela Assembleia de Trabalhadores, e durante o período em que há essa diminuição da jornada, com a proporcional diminuição dos rendimentos, né, dos salários, há também uma série de obrigações da empresa. Ela se dispõe, por exemplo, a manter o quadro, ou seja, ela dá estabilidade para os empregados, né? Nós estamos aí em curso, vários pedidos aqui no sindicato, e que o sindicato recebe e ele encaminha o processo e faz uma assembleia de trabalhadores para que ele aprove ou não. Se ele não aprovar, o sindicato realmente não autoriza, né? Não celebra uma convenção nesse sentido. Mas, atendendo o pedido das empresas, eles têm obedecido à decisão que a Assembleia toma. E é interessante
que mesmo nesse momento de crise, enquanto alguns setores estão sofrendo em demasia, outros, se bem que poucos, mas eu posso te dar um exemplo, estão indo a pleno vapor. Por exemplo, um setor automobilístico, o sujeito ele pensa muito para trocar um automóvel, então ele prefere conservar o seu. Então, os serviços de manutenção, eles sofrem um aumento exponencial nesses momentos de crise. Tanto é que uma das empresas que trabalha no setor de autopeças, a parte de manutenção, eles pediram para o sindicato, e o sindicato está prestes a fazer uma assembleia com esses trabalhadores, a parte de vendas, que está muito mal, eles pretendem manter o quadro, mas reduzir a jornada com a redução dos salários e dar estabilidade para esses trabalhadores até que ultrapasse esse período aí que nós vamos ultrapassar, com certeza, o Brasil maior do que essa crise. Mas o setor de manutenção, de assistência técnica, está a pleno vapor. Esse setor não vai entrar, da mesma empresa, ele não vai entrar no programa de redução. Então é interessante notar isso também, que é uma das verificações que nós temos aí da crise, né? Uns fatores assim inusitados da crise. Né? Tem muitas empresas, Arruda, pedindo para entrar no programa de proteção ao emprego? Tem várias empresas que nos procuram, né? Justamente, mas aproveitando essa crise, que muitas delas não estão nem de pé na quebrada, não, Jefferson. É a sacanagem mesmo. O oportunismo. Justamente, né? Ele quer aproveitar de uma situação que não existe para chegar e pedir essa PPE. Mas a gente através até do Dr. PC e outros advogados, a gente tem tido muito cuidado nisso aí, a gente procura analisar. Tem uma empresa grande, que eu não vou citar nome aí, que ela alegou que estava com as pernas quebradas e queria dar o aumento de salário para o trabalhador em forma de PLR, entendeu? Então, veio vários e-mails, fomos para cima e falaram, e está nesse rolo. Até hoje, os funcionários não receberam esse aumento. O doutor PC sabe qual é a empresa. Quer dizer, isso é uma sacanagem, uma empresa grande, que aproveita da oportunidade para ferrar com o trabalhador, aquele que tem ajudado tanto, né, gente? É o oportunismo, isso é complicado. Né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu vou voltar a convidar você a participar do nosso programa aqui através do WhatsApp, 958935075. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Continue aí. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a advogada do Secor, Paulo César Flamínio, também aqui conosco, nosso diretor Arruda, nosso diretor de comunicação. Aliás, Arruda, ontem o sindicato esteve em peso na manifestação pela democracia lá no Anhangabaú, com a presidente Dilma participando, o Lula participando, né, Arruda? Na realidade, o Lula prometeu que ia, mas ele não apareceu, não foi, né? A Dilma esteve lá, tudo bem, muita gente, né? Eu não sei estimar quantas pessoas estiveram lá, mas teve alguns representantes do nosso sindicato lá junto também, né? Assim como também teve a Corrida dos Trabalhadores aqui em Osasco, né? Que eu dei uma passadinha por lá rapidamente também, que eu estava com um problema aí, uma situação não muito legal. Mas você não correu não, né? Não é. Dessa vez você não correu. Justamente. Mas aqui, eu passei lá, fiz uma caminhadinha, mas voltei, nem bati foto né? Porque a gente tem que ir para esses locais ter começo, meio e fim, né? Mas a companheira Kelly, assim como o Bertoldo, estiveram lá, e alguns representantes do nosso sindicato, era muita gente, entendeu? Muita gente mesmo, e é sempre legal quando acontece esses movimentos, né? É sinal que o pessoal, quando pensa que a população está acomodada, eles estão pensando de maneira errada, porque a população está realmente querendo embargar um monte de situações que vai trazer prejuízo para o nosso trabalhador. Aliás, vamos convidar os nossos telespectadores para assistirem aí o TV Secor, o TV Secor anterior, da semana passada, um debate importante sobre este momento tão
tão tumultuado da vida política e econômica do país, né? Nós tivemos aqui a presença de pessoas, de muitos ilustres aqui discutindo a defesa da democracia, e você encontra aí, tanto no site do Secor, secor.org.br, www.secor.org.br, ou no canal do TV Secor no YouTube, e também na tvosasco.com.br, ali na aba Programa TV Secor. Mas voltando aqui ao nosso tema, neste momento conturbado, né, do cenário nacional, vamos falar um pouquinho aqui com o Dr. Paulo César da convenção coletiva. Por que a convenção coletiva é tão importante para os trabalhadores, doutor? A convenção coletiva, no meu entendimento, ela é a razão da existência do sindicato, né? Os sindicatos, eles se originaram a partir da necessidade de uma regulamentação das condições de trabalho, né? De estipular salários justos, jornada de trabalho, tudo aquilo que antigamente não era previsto em lei e acabou sendo previsto em convenção. E ela é tão importante que a nossa Constituição ela prestigia a convenção coletiva. Ela está lá exatamente, ela reconhece os acordos e convenções coletivas. Então, se o trabalhador de uma determinada categoria, depois ele precisa ter um reajuste salarial, ele precisa ter as cláusulas econômicas e sociais que são constantes da convenção, e essa é a luta sindical. O sindicato ele ouve os trabalhadores, estabelece uma pauta de reivindicações e senta com a categoria econômica, que são os empregadores, para negociar o que é possível, né? Porque não adianta também você ter uma pauta muito extensa e não ser possível os negociadores fornecer tudo aquilo que você quer. Mas dentro do que é possível, eles negociam, celebram a convenção coletiva, que faz lei entre as partes, que deve ser observado, que a justiça reconhece, para garantir exatamente os direitos dos trabalhadores, tanto na área econômica quanto na área social, né? As cláusulas sociais e as cláusulas econômicas. Agora, por que é tão importante o trabalhador comparecer às assembleias de discussão, comparecer às reuniões promovidas pelo sindicato? É extremamente importante. A sua pergunta é crucial. Os trabalhadores não imaginam o poder de reivindicação que o sindicato tem. Mas ele só vai ter esse poder de reivindicação se ele tiver atrás dele o trabalhador dizendo o que ele tem que pleitear. Porque, às vezes, o sindicato, ele mesmo reconhece que ele não é o dono da verdade e ele precisa saber os anseios do trabalhador. E só pode ser feito isso, aferido isso, numa assembleia. Por isso que é importantíssimo que o trabalhador compareça às assembleias sindicais, expresse a sua intenção, sua vontade, porque nem sempre o sindicato ele sabe as nuances e as peculiaridades de cada setor do comércio, porque o comércio é muito amplo. Então, a necessidade dos trabalhadores, por exemplo, no comércio de calçados, pode ser diferente do comércio de varejista de gêneros alimentícios, que são os supermercados, e assim por diante, né? É muito importante, é lapidar que os trabalhadores compareçam às assembleias, exponham as suas necessidades para que os sindicatos possam lutar por elas. Agora, o Arruda falou a respeito de uma empresa aí que estava tentando pagar em PLR o reajuste dos trabalhadores, né? A PLR, ela é acordada na convenção coletiva? A PLR pode ser feita de duas formas. A lei que instituiu a PLR, ela determinou 2 procedimentos a ser seguidos. O primeiro PLR, deles... só para explicar para o nosso telespectador, é participação nos lucros e resultados, né? Lucros ou resultados. Ou resultados. Tem empresa que investe muito e ela não apresenta um lucro no seu balanço, mas ela institui um plano de participação e resultado. Ela põe PPR, PR, cada um tem um nome, né? Então pode ser lucro ou resultado. Isso foi uma inovação, já estava previsto na Constituição, já se garantia a participação, mas mediante uma lei. E essa lei foi aprovada em 2000, no final do ano, e ela estipula 2 formas de se fazer o plano de participação em lucros ou resultados. O primeiro deles é se formar uma comissão na empresa e, garantindo a participação de um dirigente sindical, elaborar-se um plano de participação nos lucros. Esse plano, obviamente, ele tem um período de vigência, que normalmente é 1 ano, e ele estabelece as metas que os trabalhadores devem atingir, para que, atingindo essas metas, eles possam receber uma participação, normalmente em dinheiro, né, a ser paga para eles.
ou então pode ser feito através de um acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo coletivo é feito entre o sindicato e a empresa, e a convenção coletiva é feita entre um sindicato patronal e um sindicato de empregados. É difícil você até fazer uma convenção, numa convenção coletiva, você fazer um acordo de participação nos lucros ou resultados, porque você está envolvendo muitas empresas e cada uma tem as suas particularidades. Então, o mais usual é um acordo coletivo entre o sindicato e a empresa, onde as partes se sentam, discutem os termos da convenção, as metas a serem atingidas, a forma de pagamento e uma série de outras questões que a lei prevê, e celebram um acordo. Normalmente, o acordo não integra o salário, essa é uma vantagem. Ele não pode ser alegado futuramente como parte do pagamento do salário, né? Ele não tem nenhum tipo de encargo, ele tem uma isenção de imposto de renda a partir de um determinado valor, hoje em 6.770 e qualquer coisa, né? Que até esse valor ele é isento de imposto de renda. Mas também tem algumas situações, por exemplo, ele só pode ser pago em 2 parcelas por ano. Se ele não for pago em 2 parcelas por ano, ele pode ser descaracterizado como participação nos lucros ou resultados e ser taxado como verba salarial, com as consequentes acréscimos dos encargos sociais e tudo isso. E tem que existir metas para serem atingidas, as quais sejam aferíveis, ou seja, metas que é possível de ser atingida e tal. Pode haver até um escalonamento. Olha, se atingir 80% da meta, nós vamos pagar um determinado valor, se atingir 100%, outro valor maior. Se ultrapassar a meta, passamos a pagar um valor maior e assim por diante. É um estímulo à empresa e ao empregado. Agora, a gente já está chegando aqui na reta final, praticamente, do nosso programa. Vamos falar um pouquinho dos direitos do trabalhador temporário. Nesse período, há sempre aquela preocupação, sobretudo no comércio, com o trabalhador temporário, né? O contrato, por exemplo, agora se aproximando do Dia das Mães, então algumas empresas reforçam a base de vendedores para trabalhar o Dia das Mães, enquanto tem datas especiais. O trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos que o trabalhador convencional? Tem os mesmos direitos que os trabalhadores normais. Eu fiz até uma enumeração dos direitos aqui, depois eu posso deixar disponível para você, que são vários. Mas, em regra, o trabalho temporário é exatamente isso, uma necessidade da empresa, ele tem que ser transitório, urgente, né? Como é feito, por exemplo, não no Dia das Mães especificamente, que aí não há uma contratação expressiva capaz de gerar alguma... Mas, principalmente em épocas de fim de ano. Então, normalmente, nas épocas festivas, a partir de novembro, começa-se a contratação temporária, contrata-se normalmente por prazo determinado, né, um determinado período, e esse trabalhador tem todos os direitos. O que ele não tem direito, por exemplo, seria o aviso prévio e a multa de 40% do fundo de garantia, porque é um contrato que, como ele é temporário, você já sabe o dia que ele começa e o dia que ele termina. Então, o trabalhador ele não é pego de surpresa com uma demissão que gere a ele uma indenização de um salário a mais, como um aviso prévio, ou de uma multa do fundo de garantia. Mas todos os direitos a ele são assegurados, como férias e 13º. Então, esse trabalhador, ele fica... Mesmo o fundo de garantia, né? Mesmo o fundo de garantia. O fundo de garantia é depositado. Uma coisa é o fundo de garantia, o depósito do fundo de garantia, outra coisa é a multa de 40%. A multa rescisória, né? Aliás, é 40% para o trabalhador, mais 10%, né? Está se discutindo ainda para a empresa, que vai ser retirado esse acréscimo agora. Mas, a maioria das vezes, o comércio, a experiência tem nos mostrado que há um aproveitamento muito grande dos trabalhadores temporários quando eles se revelam bons, e a maioria deles são reaproveitados na empresa, que é interessante isso. Agora, nesse momento de crise, eu não acredito que possa ter havido isso, porque as vendas do fim de ano, infelizmente, não foram lá o que se esperava. Está todo mundo preocupado aí com o que vai acontecer com a economia diante desse cenário conturbado da política nacional, né, doutor? Exatamente. O que mais gera nos comerciantes e nos funcionários, há um estresse de ver que a situação não se resolve, né? Então, há às vezes a gente fica imaginando, olha, eu gostaria que isso aí fosse resolvido sem adotar nenhum tipo de posição em relação aos vários questionamentos que estão havendo, mas que nós tenhamos assim
uma situação mais equilibrada, mais definida, que nós não temos, né? Infelizmente. Agora, mesmo nesse cenário complicado, no início de abril foi aprovado aí pela presidente Dilma uma extensão da licença paternidade, né? Uma boa notícia aí para o trabalhador que pretende, faz planos aí de ser papai. Agora tem umas regrinhas específicas aí para funcionar, né? Veja bem, a licença paternidade era de 5 dias. E não foi muita coisa, não. Existia um plano de empresas cidadãs, né, que foi chamado pelo governo, e que a empresa que aderir, que tem uma série de vantagens, ela vai proporcionar só essas empresas ao trabalhador mais 15 dias. Então, ele vai ter um total de 20 dias de licença paternidade. O que eu acho justo, porque eu, como pai, fui pai e participei ativamente da vida das minhas filhas, não é justo relegar a sua mãe à obrigação do cuidado, né? Principalmente nos primeiros dias, né, do nascimento, em que se exige muita atenção, o estresse é grande. Então, eu achei muito saudável e gostaria que até que essa lei fosse estendida para todas as empresas, né? Não só as empresas que fazem parte do programa de empresa cidadã. Mas o bacana é que parece que ela já reflete uma mudança cultural na mentalidade do brasileiro, da participação combinada, pai e mãe, na criação dos primeiros dias. Ou, aliás, não nos primeiros dias, mas na vida toda da criança. Sim. Né? Não, é importantíssimo. E essas conquistas, elas começam assim. Elas começam com algum grupo de empresa dá o primeiro passo. Uhum. Né? E dando esse passo, outras vão seguindo esses passos, porque se uma empresa tiver um corpo de trabalhadores, né, uma equipe de trabalhadores contente, essa empresa produz muito mais. Esses trabalhadores, eles vão realmente se dedicar à empresa. E a empresa, reciprocamente, também oferece aos empregados uma boa condição de trabalho, que é através dessas condições. É verdade. Exatamente. Nós estivemos aqui conversando com o Dr. Paulo César Flamínio, advogado do SECOR. Muito obrigado pela sua participação, Eu doutor. que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Também esteve aqui conosco o nosso diretor Arruda, mais uma vez, obrigado por participar do programa. Obrigado a você, a gente está acompanhando, né? Principalmente quando a gente tem pessoas ilustres, assim que nem o doutor PC ao lado da gente, trazendo essa informação, né? Essas informações tão precisas, né? Que muitas vezes o trabalhador não é porque ele não saiba, mas ele não se interessa ao mesmo saber do direito dele. Até eu falo assim. Só vai se preocupar na hora da demissão, porque né? quando o comerciário não tinha uma profissão definida, eu até diria que seria porque não tem uma profissão definida, ele não vai se interessar. Mas hoje o comerciário é uma profissão reconhecida por lei. Mas mesmo assim, eles não estão nem aí, rapaz. A gente tem um pouco de... É verdade. Arruda, bom, ficamos por aqui, você já sabe, não fique só, fique sócio. No site do seu sindicato você confere os benefícios e vantagens, www.secor.org.br. Até o próximo programa.